Vamos começar com uma pergunta que, olha, é fundamental para a gente entender o mundo de hoje. Quando os reis e os papas que mandavam em tudo começaram a perder o poder, quem foi que entrou nesse lugar? Quem assumiu as rédeas? A resposta, você vai ver, é bem mais complexa e interessante do que parece. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar aqui. Como o poder do dinheiro, o poder financeiro, foi se organizando para preencher esse vazio. E não estamos falando só de grana, não. Estamos falando de ideias, de redes de confiança e de umas estruturas de influência muito, mas muito bem pensadas. Então, vamos lá mergulhar nessa história. Para a gente não se perder, esse aqui é o nosso mapa. A gente começa entendendo esse vazio de poder, depois passa pelas soluções que surgiram na Europa e na América. Em seguida, vamos ver como tudo isso virou global e, por fim, o mais importante, qual é a lógica que conecta tudo isso até os dias de hoje. Então, nosso ponto de partida é esse aqui. Com o enfraquecimento das monarquias e da autoridade da Igreja, uma força completamente nova começou a dar as cartas, o capital financeiro. Só que essa força precisava de um jeito novo de se organizar, um jeito que conseguisse passar por cima das antigas barreiras de nação e religião que antes limitavam tudo. E este slide mostra essa virada de chave de um jeito muito claro. Pensa só, no mundo antigo, o poder era do rei e da igreja, e tudo era limitado pelas fronteiras do país e da fé. A nova ordem, do capital, precisava do exato oposto. Ela precisava de cooperação que fosse além dessas fronteiras, ou seja, transnacional. Mas como é que se faz isso? Vamos então para a nossa segunda parte para ver como eles resolveram isso. A primeira grande solução, a primeira resposta para esse desafio surgiu lá na Europa. A elite financeira precisava ser criativa para conseguir trabalhar junto. O grande problema, no fundo, era a confiança. Como é que um banqueiro judeu, por exemplo, ia conseguir colaborar com um aristocrata protestante se a sociedade lá fora colocava eles em lados opostos? Eles precisavam de um lugar, um espaço seguro, onde essas diferenças pudessem ser, digamos, deixadas na porta. E essa solução que encontraram, que foi genial para a época, foi em grande parte a maçonaria. Agora calma, esquece um pouco aquela ideia de sociedade secreta, cheia de mistérios. O ponto aqui é entender a maçonaria como uma espécie de tecnologia social. Era, na prática, um terreno neutro, um clube, onde as regras do mundo lá fora não valiam, e o que importava era a cooperação. E como é que gente tão diferente conseguia trabalhar junto? Porque eles concordavam em alguns pontos básicos que a gente vê aqui. Primeiro, a razão acima de tudo. Segundo, uma visão de mundo cosmopolita, ou seja, eles se viam como cidadãos do mundo, não só de um país. E terceiro, um sentimento de fraternidade entre eles. Foi nesse tipo de ambiente que famílias poderosas como os Rothschild e os Warburg conseguiram expandir sua influência muito além do que a época permitia. Agora vamos pular o oceano e dar uma olhada no que aconteceu nos Estados Unidos. Porque lá o cenário era outro, e a solução para organizar a elite financeira também foi diferente. Essa comparação aqui é fundamental para a gente entender a diferença. Enquanto na Europa o desafio era juntar elites que eram diferentes, nos Estados Unidos a elite era mais parecida, mais homogênea. Então o problema não era superar barreiras, mas sim integrar e fortalecer o poder que eles já tinham. E onde eles fizeram isso? Nas universidades de elite e nas suas sociedades secretas como Skull and Bones, por exemplo. Então, percebe? O pulo do gato aqui era o método. Para as grandes dinastias americanas, como os Rockefeller e os JP Morgans, o poder não vinha de rituais secretos, mas de uma coisa muito prática: criar laços fortes e duradouros entre o pessoal das finanças, do governo e da academia. Laços que eram criados desde a faculdade e duravam a vida toda. Aí o mundo vira de novo. Chega o século XX, a globalização começa a acelerar e, de repente, aquelas redes que funcionavam só dentro de um país, seja na Europa ou nos Estados Unidos, já não eram mais suficientes para dar conta de um mundo que estava ficando todo conectado. Olha, essa linha do tempo aqui resume a história toda de um jeito bem visual. A gente vê direitinho a transição da maçonaria na Europa para sociedades de elite nos Estados Unidos e, finalmente, depois dos anos 20, surge uma forma de organização completamente nova, a era dos fóruns globais. E o que são esses novos espaços? A gente chama de think tanks, ou grupos de diálogo. O que é isso na prática? São basicamente instituições, centros de estudo e de debate criados para pensar estratégias e agendas globais. Eles tomaram o lugar das antigas lojas maçônicas e dos círculos universitários de uma forma mais profissional e institucional, mas mantendo duas coisas: a discrição e o acesso super restrito. Beleza. E hoje? Como isso tudo funciona? Quem são os grandes nomes por trás dessa influência global nos dias de hoje? Vamos dar uma olhada. Essa tabela ajuda a gente a organizar as ideias.
Temos aqui os 3 principais. Primeiro, o Council on Foreign Relations, o CFA, super focado em ditar a política externa dos Estados Unidos. Depois, o Grupo Bilderberg, que serve como uma ponte para alinhar os interesses das elites da Europa e da América do Norte. E, por fim, a Comissão Trilateral, que surgiu para incluir também o Japão nessa conversa da governança econômica global. Cada um com foco, mas todos operando com a mesma lógica de fundo. E isso nos traz para a parte final, que amarra tudo. Afinal, qual é a lógica? Qual é o fio vermelho que conecta a maçonaria do século XVIII com esses fóruns globais supermodernos de hoje? Essa frase da nossa fonte é perfeita. A continuidade histórica é perceptível, ou seja, as ferramentas mudam, os nomes dos grupos mudam, mas o jeito de operar, o objetivo de influenciar as coisas de forma discreta por trás dos panos, isso continua igual. A continuidade é o ponto-chave aqui. E essa lógica, que se mantém até hoje, tem basicamente 4 características. Primeiro, tudo acontece em círculos internos muito restritos. Não é para qualquer um entrar. Segundo, eles usam uma linguagem muito técnica, um jargão, que quem é de fora não entende, o que acaba criando uma barreira. Terceiro, pouquíssima transparência. As coisas são decididas longe dos olhos do público. E por último, mais importante, a influência deles é indireta. O objetivo não é ser o presidente, mas sim garantir que as decisões do presidente sigam uma certa direção. Mas por trás de tudo isso, existe uma ideia, uma filosofia de como o mundo deveria funcionar. É o que a gente chama de gestão tecnocrática. Explicando de forma simples, tecnocrática vem de técnico. É a crença de que os problemas supercomplexos do mundo não deveriam ser resolvidos no caos do debate público, mas sim por um pequeno grupo de especialistas, os tecnocratas, que teriam o conhecimento técnico para tomar as melhores decisões para todo mundo. Ok, mas se essa elite vem de tantos países e culturas diferentes, como eles conseguem concordar em alguma coisa? Porque eles partem de 2 pontos em comum, 2 pilares. Primeiro, secularização, ou seja, a religião fica de fora das decisões importantes. E segundo, a ideia de que o capital é a força principal que organiza e move a sociedade. E para fechar, fica aqui uma pergunta no ar para a gente pensar mesmo. Se por trás das câmeras essa elite global concorda tanto nos pontos fundamentais de como o mundo deve ser gerenciado, então o que significam de verdade todas aquelas brigas políticas e ideológicas que a gente vê todo santo dia na televisão e na internet? Fica aí a reflexão.